Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e vim fazer o meu Evangelho no Lar virtual com vocês. Vocês já notaram, eu tenho falado isso em alguns momentos que estou com a vida meio enrolada e não estou conseguindo fazer com o rigor que eu gosto de fazer o Evangelho com vocês. Tanto que eu era para ter realizado novamente o Evangelho na semana passada. Então, quando acontece isso, eu faço o Evangelho, mas não faço online. Mas vocês têm que fazer, hein? Não vou ficar dependendo de mim, não, por favor. Mas até que foi bom eu ter feito isso, não ter conseguido fazer o Evangelho no Lar com vocês na semana passada, porque daí eu vim fazer hoje e hoje eu resolvi mudar um pouquinho o tema. Como eu adiantei quando eu avisei do Evangelho, eu resolvi mudar um pouquinho o tema. Como algumas pessoas me perguntaram se eu falaria algumas coisas sobre os tempos da nossa atualidade, né, mundial e nacional em relação ao Covid-19, e algumas outras tantas de pessoas parecem assim tão em pânico, tão desesperadas, que eu resolvi falar um pouquinho. Mas prestem atenção. Boa noite para quem está chegando. Eu não vou falar do Covid ou coronavírus, como vocês conhecem o nome. Não falarei sobre isso, não darei respostas absolutas nem nada. Para quem quer resposta espiritual, tem que falar com médiums, né? E médiums sérios. Nós daqui temos o nosso amigo Márcio nesse grupo, que pode se dispôs, eu vi que ele escreveu que está passando as mensagens da espiritualidade. Eu não sou médium ostensivo, então eu não posso dar esse tipo de informação para vocês. O que eu posso fazer? Eu vou buscar respostas na doutrina espírita. Então, antes da gente fazer a nossa prece, eu só informando que eu fui buscar Livro dos Espíritos, Lei de Destruição, algumas questões da Lei de Destruição para vocês, e também peguei um pouquinho do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E peguei, por final, algumas informações de sites de medições mundiais a respeito dos números do planeta Terra. Então são 3 pontos que eu quero falar e eu espero que vocês não estejam com muita pressa, porque possivelmente vou passar dos 30 minutos hoje, para que a gente possa conversar com tranquilidade. Também quero me colocar desde já à disposição que eu, não sendo médium e sendo uma pessoa que vou responder pela doutrina, mais uma vez eu estou me colocando à disposição para responder as eventuais dúvidas que surgirem. Eventualmente eu vejo uma ou outra que vai aparecendo aqui na minha tela e eu comento no teor da apresentação que eu vou fazer. Mas se ficar alguma coisa para depois, eu respondo também, tá? Porque a minha intenção aqui é aumentar a fé, aumentar a confiança, dar os esclarecimentos espíritas necessários para a gente passar por essa fase, por essa outra nova fase da humanidade. E nós não estamos aqui porque somos fracos e incapazes, nós estamos aqui nesse momento porque podemos passar por isso, combinado? Então, que bom que vocês estão aí. Vamos relaxar um pouquinho, lembrar que nós estamos com a espiritualidade amiga, nossos mentores estão aqui, os amigos da nossa família espiritual vêm estudar conosco, vêm vibrar e orar conosco. Então, sejam todos do mundo espiritual bem-vindos, sejam todos vocês bem-vindos. E de vez em quando eu sempre falo que, apesar de não ser médium ostensiva, eu sinto presença às vezes e estou sentindo nada por vocês. Diniz está dizendo que o vídeo travou. Não... Diniz tinha dito que o vídeo travou. A minha internet está ruim hoje. Eu acho que com todo mundo em casa as coisas aconteceram. Então não sei até onde vocês ouviram. Eu sei que eu tirei a minha Wi-Fi e está com meus dados móveis. Não deve cair agora, tá bom? Então eu estava dizendo que eu estou sentindo a presença, pela emoção que às vezes eu sinto, eu estou sentindo a presença dos amigos espirituais aqui conosco e a gente conta com eles com toda certeza nessa noite. Vamos fazer a nossa prece inicial e eu começo com aquela velha e conhecida prece das fraternidades que diz: Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo.
Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Senhor, nosso Pai Criador, nós sabemos que você está presente em tudo e em todos. Jesus, nosso irmão maior, irmão querido, exemplo de nossas vidas, nós sabemos que você jamais deixa de ter a sua atenção focada em nós e no nosso desenvolvimento, no nosso progresso e na nossa proteção. Mentores espirituais, amigos da espiritualidade, nós sabemos que não estamos sozinhos e que vocês estão sempre caminhando de mãos dadas conosco, nos intuindo, inspirando e protegendo na medida do possível. Então, senhores da espiritualidade amiga, ajuda-nos a compreender o que estamos fazendo aqui, o momento atual e compreender qual o papel que nós podemos desenvolver nos dias em que tanta gente sofre de medo, desespero e se apavora perante a perspectiva de grandes transformações. Que Jesus esteja conosco nesta noite, assim como nossos mentores e o Pai Maior, e que sempre está. Que assim seja, graças a Deus. Gente, vamos lá. Estudar um pouquinho, né? Cadê meu óculos? Oxi, tá aqui. Eu até imprimi, para não pegar o livro e ficar procurando. Como eu estava falando no começo, eu resolvi falar sobre doutrina espírita. O que é que o espiritismo fala sobre momentos como estes que nós estamos passando? Tem resposta? Tem resposta, mas não é uma resposta direta, positiva, não é uma resposta que vai dizer assim, gente, fiquem de quarentena em casa. Isso é uma obrigação humana, é a lei humana que vai dizer, e nós, por compromisso com a sociedade, por compromisso com a própria saúde, com a saúde do próximo, obviamente, temos que respeitar, na medida do possível e sempre com a higiene necessária. Isso eu não preciso falar para vocês, vocês estão recebendo com toda certeza 1 milhão de vezes por dia as mesmas notícias e fake news a respeito. Então temos que ser criteriosos de separar o que é lei humana e cuidados da vida material da vida humana e o que é orientação espiritual. Então, como eu estava dizendo, eu peguei lei de destruição, alguns aspectos de, no caso aqui, destruição necessária e destruição abusiva do Livro dos Espíritos, e vou pontuar algumas coisas. Não vou fazer uma leitura para vocês, para não ficar muito longo, embora eu acredite, como eu já falei, que vamos passar um pouquinho dos 30 minutos. Primeira questão que o Livro dos Espíritos fala sobre isso, a 728, a pergunta de Kardec a destruição é uma lei da natureza? E aí os espíritos vêm e dizem que tudo tem que se destruir para se regenerar, porque é assim que se promove o progresso. Então, os espíritos respondem que o que chamamos de destruição é transformação. E o objetivo é renovar e melhorar os seres vivos. Durante toda a história da humanidade, houve destruição no planeta Terra, que é um planeta que veio de um status de mundo primitivo, passou para um status de mundo de expiação, e no qual oficialmente nós estamos, e está se desenvolvendo no progresso para um mundo de regeneração, a qual, repito pela milésima vez, eu entendo de forma pessoal que já vivemos não só a transição, mas o primeiro estágio do mundo de regeneração. Só que o mundo entrou na etapa regeneradora, agora e a humanidade entrou? Nem todo mundo entrou. Então nós estamos ainda nesse momento de transição para esse mundo de regeneração, ok? Então, ok, nós temos uma necessidade da destruição como método transformador, renovador e motivador do progresso, tá? Uma outra pergunta, Kardec diz assim aos espíritos: se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Por que nós
temos toda uma capacidade de nos cuidar, nos proteger, nos conservar, e porque o instinto de conservação nos faz temer a morte, nos faz querer cuidar da vida, cuidar do corpo e permanecer encarnados? Esta é a pergunta que não quer calar e que Kardec faz. Os espíritos dizem a Kardec o seguinte: para evitar a destruição antes do necessário. Mesmo assim, tem pessoas que se matam de tanto beber, se matam de tanto se drogar, se matam de tanto trabalhar e se matam por, assim, vias diretas mesmo, se suicidam, o que é uma coisa muito triste para todas as pessoas que amam esses seres que estão se destruindo. Mesmo assim, essas pessoas, muitas pessoas conseguem quebrar o instinto de conservação, mas o instinto de conservação é muito forte. Então, sim, nós temos medo de desencarnar. Sim, nós temos medo de ficar doentes. Sim, nós temos medo de destruir o nosso corpo e até mesmo temos fé insuficiente para confiar de que quando a morte acontecer, quando a destruição chegar, teremos uma vida continuada, porque a vida moral, a vida espiritual, a vida intelectual não tem fim. Então, quando a gente fala de medo da morte, tem dois aspectos a pensar. O instinto de conservação que a natureza nos colocou, ótimo, temos que nos cuidar mesmo para não morrer antecipadamente. E dois, como é que vai a nossa fé? Porque uma hora nós vamos desencarnar apesar dos cuidados, apesar da lei de conservação, apesar do nosso medo. Então, como aqui andas, né? Que ponto anda a nossa fé? A gente precisa se questionar sobre isso. Os espíritos também dizem nessa questão que toda morte antecipada, ela entrava o desenvolvimento, o progresso do princípio inteligente. O que é o princípio inteligente? Sou eu e vocês que temos vida intelectual. Então, todo o princípio inteligente, e muito especialmente falamos dos seres humanos, isso aqui é princípio inteligente, nós acabamos dificultando o nosso próprio desenvolvimento, porque ao morrer antes da hora, nós deixamos de usufruir de um tempo importante, de uma vida altamente relevante para nosso progresso moral, espiritual, intelectual, de relacionamento, etc. Quanta coisa a gente aprende. Se vocês pararem agora e disserem assim, bom, deixa eu dar uma olhadinha, o que é que eu já fiz na minha vida, o que é que eu aprendi? No mínimo tem alguma coisa de estudo na escola formal, o que os pais ensinaram, o que aprendeu em algum curso, nem que seja de costura, culinária, tecnologia, tudo é aprendizado, tudo é desenvolvimento. E aí, que mais? Na outra questão, Kardec pergunta assim: desde que a morte deve nos conduzir-nos a uma vida melhor e que nos livra dos males desse mundo, ou seja, morrer nos livra da vida difícil que é na Terra, sendo mais de se desejar a morte, né, do que de temer, porque o homem tem por ela um horror instintivo que a torna motivo de apreensão. Ele está fazendo novamente uma pergunta dessa forma mais específica para que os espíritos digam o que eles disseram aqui. Já explicamos que vocês têm instinto de conservação para poderem aproveitar a vida, aproveitar a oportunidade na encarnação, que é uma escola, que é um hospital, que é muitas vezes uma casa de detenção que vai fazer todo o papel corretivo dos nossos maus impulsos, das nossas inferioridades. Aqui os espíritos dizem que a voz secreta que nos faz repelir a morte diz que ainda temos o que fazer pelo nosso adiantamento. Quando nós repelimos a vontade de morrer, de ir embora, nós estamos reconhecendo por esse instinto e pela nossa própria consciência que fala assim: ei, ainda tem muita coisa a fazer aqui. Então, gente, não tem problema nenhum ter medo de desencarnar, ter medo de ficar doente, ter medo das pandemias, das epidemias, dos acidentes e de todas as coisas que cessam a vida carnal. Esse não é o problema.
O problema é o desequilíbrio do medo, porque o medo, ele inclusive, ele serve para que nós tenhamos mais prudência, mais cuidado. Eu falei antes, eu não preciso dizer para ninguém, isso é lei dos homens, não é espiritismo, não preciso dizer para ninguém que vocês têm que limpar a mão com álcool gel se estão na rua, evitar de tocar nas coisas, lavar muito bem quando chegar em casa a mão, evitar de sair, fazer a quarentena, etc, etc, etc. Está mais do que orientado sobre isso, mas isso é parte do medo, é parte do cuidado, da prevenção nascida do medo, que nos transforma em pessoas multiplicadamente se preservando com cuidado. O que não pode? Entrar no pânico. O que não deve? Entrar no desespero. O que não está certo? Desconfiar de que esse vírus ou outros problemas que cessam a nossa vida carnal estão por aí à revelia do conhecimento de Deus e da permissão da providência divina de que Ele esteja aqui. Claro, nós sabemos que Deus tem leis e tudo é regido por essas leis que são perfeitas, porém a gente sabe também que Deus muitas vezes parece ficar assim, de mãozinhas postas, olhando o que a gente vai fazer. E talvez faça parte, dentro desse nosso problema atual, um pouco desse observar qual é a conduta que nós, como indivíduos, como cidadãos, como seres humanos, como sociedade, parte da sociedade, vamos agir, como nós vamos fazer. Por quê? Porque uma coisa que quem me escuta com alguma frequência já deve ter me ouvido falar, é que toda dor, toda dificuldade, toda experiência vai nos dar a oportunidade de perguntar o que é que isso quer me ensinar. O que nós temos que aprender agora? Por exemplo, não sair desesperados no mercado e comprar todos os frascos de álcool gel ou esvaziar o setor do arroz e do feijão. Concordam comigo que isso é egoísmo? Porque se eu loto o meu armário, alguém vai ficar sem? Tenho agora um medicamento aí novo que está se comentando que pode ser parte de um processo curativo. Tem pessoas que saíram para a farmácia para comprar, só que o remédio, pelo que eu fiquei li das notícias, não serve para nada no uso doméstico. Ele serve para curar outras doenças. As pessoas que têm outras doenças, como por exemplo malária, não conseguem encontrar o medicamento. E para gente que estocou, não serve. Percebem que a vida, as dificuldades, as oportunidades vão fazer nos colocar numa situação de refletir qual é o meu papel no mundo? Não só o que eu tenho que aprender, mas o que eu tenho que fazer. Será que eu sobrevivo de forma individual? Eu sobrevivo de forma solitária? Vocês não sabem. Para mim, a coisa que está mais me fazendo falta nesses dias é não poder abraçar ninguém. Se tem uma pessoa que abraça, que beija, que fala com todo mundo, que olha de perto, que põe a mão, sou eu. Esse é o aprendizado que eu tenho que ter. Eu não posso. Então como é que eu faço? Eu abraço vocês de longe. Eu tenho que fazer o que eu posso fazer para contribuir com a sua vida. E isso no mundo material, nos dias do nosso cotidiano, são coisas que têm que ser pensadas. Como é que eu faço para contribuir? Como é que eu faço para não ser egoísta? Como é que eu faço para não ser individualista? Essa minha atitude faz isso. Então, esse contexto todo que nós estamos falando o Espiritismo não vai dizer o que nós temos que falar, mas o Espiritismo esclarece que há momentos na nossa existência do planeta em que existem momentos difíceis como esse que estamos passando, que são momentos reais. Uma outra pergunta também no Livro dos Espíritos em Lei de Destruição, mas aí já no item flagelos destruidores, Kardec pergunta aos espíritos: com que fim Deus castiga? Esta é a pergunta de Kardec, a palavra utilizada. Castiga a humanidade com flagelos destruidores. Nós entendemos como castigo. Vejam a resposta dos espíritos. Ele não questiona a palavra castigo, que é uma palavra utilizada fortemente no cristianismo. E o cristianismo era muito forte na época de Kardec, como é forte hoje, obviamente, no sentido de outras religiões cristãs. A resposta dos espíritos: para fazê-la avançar mais depressa.
Eu já fiz Evangelho no Lar com vocês, estudos com vocês, falando do último capítulo de A Gênese, da última obra da codificação, em que Kardec, nesse livro, compila um material, codifica o material, e tem uma parte que os espíritos dizem a ele o seguinte, que não é mais de cataclismas materiais, físicos, que a Terra tem necessidade, mas o que nós estamos passando são cataclismas morais, são cataclismos internos, espirituais, para que a gente possa entrar num novo processo de desenvolvimento. E eu volto a falar da transição planetária, que isso que nós estamos vivendo, com toda certeza, hoje nós estamos sofrendo, hoje nós estamos com medo, hoje nós estamos preocupados, mas hoje também estamos construindo uma postura espiritual e material diferente para um futuro que talvez não esteja tão longe assim, que é agir de forma coletiva, agir de forma social, agir com mais amor, com mais respeito, com mais solidariedade, com mais cuidado. Então, os espíritos dizem aqui: não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada existência um novo grau de perfeição. É necessário ver o fim para apreciar o resultado, tá? Então, quer dizer, hoje a gente não vê o fim. Nós não temos como avaliar o resultado do que está acontecendo na nossa vida neste momento. Tudo que nós vemos é o pânico, o medo, a limitação da circulação, o pavor das notícias. Há pessoas inconsequentes, eu chamaria até de más, que conseguem adulterar verdades para dificultar, às vezes até a intenção seja boa, mas isso causa pânico. Um exemplo que eu diria de talvez uma intenção boa é um fake news dizendo que os idosos seriam presos, mais de 60 anos, se estivessem na rua. Talvez seja uma pessoa que tem uma mãe como eu tenho, ou um pai como eu tenho, porque a minha mãe de 85 anos fica em casa só reclamando e chorando e brigando, e é verdade isso, eu estou num estado de estresse que às vezes a minha olheira tá aqui, ó, de preocupação com o estado mental, espiritual, psicológico da minha mãe, enquanto o meu pai, de 88 anos e meio, sai todos os dias para caminhar. Ok, o Ministério da Saúde disse que caminhar sozinho não tem problema. Meu pai caminha sozinho, só que meu pai vai no mercado todo dia. Ok também, ele pode ir no mercado, mas meu pai é grupo de risco, então você vê a situação que eu vivo. Um com grupo de risco indo para rua, indo caminhar e vindo para casa. A outra não querendo que ele vá. Então é um caos, gente. Eu sei o que vocês passam, porque eu também passo isso. A gente fica meio em pânico, mas eu não tenho medo da morte, eu tenho instinto de conservação. E o que eu digo para eles? Para um eu digo: pai, álcool gel, não põe a mão em nada, não se aproxima, não cumprimenta. Não estou fazendo nada disso, eu só posso contar que seja verdade. Pai, chegou em casa, direto pro banheiro, tira o sapato, lava as mãos. Mãe, se você está desconfiada, não chegue perto dele, porque vocês não precisam se aproximar muito. Ai, porque eu não vou almoçar com seu pai? Então não almoça, mãe. O que você vai fazer? Vocês não passam por isso na casa de vocês ou nas proximidades? O que eu estava dizendo é, hoje a gente não tem como avaliar exatamente o que está acontecendo e não tem como avaliar o resultado. A gente entra em tristeza, em medo, dá tudo quanto é ansiedade. Então a gente precisa fazer o quê? Começar a perguntar o que é que eu tenho que aprender com isso, qual é a minha nova conduta, qual é a forma de agir, como é que eu posso ser feliz ainda assim. Eu tive que ir ao mercado comprar alimentos para minha sogra, que é idosa e tem algumas dificuldades de mobilidade. Eu fui. O mercado, gente, onde eu fui, tava uma fofura. Por quê? Todo mundo tava pegando o sol estritamente necessário, as pessoas estavam andando devagar, não tinha tumulto, não tinha nada. Só que uma coisa que não dá para deixar de perceber, o ar de tristeza, o ar de preocupação, o silêncio de quem está sem saber o dia de amanhã. Vocês sabem o dia de amanhã? Eu não sei. Ninguém sabe. Mas
Tem uma coisa que a gente sabe: o dia de amanhã é o dia que Deus reservou para nós. A gente faz a nossa parte e o resto é por conta dele. Então a gente tem que confiar que vai ser bom. Eu falo para vocês, tirando esses meus estresses aí com os meus pais, garanto para vocês, eu estou indo muito bem no meu estado de espírito, no meu humor. Por quê? Não porque eu seja melhor, mas porque, graças a Deus, eu tô com o marido em casa, filho em casa, então eu não tenho problemas como tantos têm. Então eu tenho que agradecer a Deus e ficar bem. Vocês não acham que eu tenho obrigação de passar otimismo para vocês? Porque eu acredito nisso? Então, continuando, gente, vamos lá, porque hoje eu vou me estender. Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Kardec pergunta, os espíritos dizem sim. Sim, poderia. E diariamente emprega. Diariamente Deus dá outras formas de nós aprendermos as coisas e nós temos meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Mas no meio espírita o que se fala com tanta frequência? Se fala o seguinte: quem não vai pelo amor, vai pela dor. Por quê? Essa é uma frase que se fala muito no meio espírita, mas é popular, todo mundo sabe disso. Se não for o amor a nossa escolha, a dor nos fará mudar de conduta. E o homem que não aproveita essa possibilidade de aprender a diferença entre o bem e o mal e agir direito, precisará, pela lei de causa e efeito, pela lei de reação, trabalhar o próprio orgulho, a própria vaidade, e aí ele vai perceber a sua fraqueza e vai mudar de conduta. Nós não precisamos chegar nesse ponto, então vamos tentar fazer as coisas pela forma mais pacífica e amorosa possível. Uma outra pergunta que eu reservei para falar com vocês, Kardec pergunta: nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe, ou seja, ele também perece, ele também sofre, ele também morre, como os perversos. Isso é justo? Então a pergunta de Kardec é: ok, mas a hora que tem flagelo, a hora que tem problema, a hora que tem coronavírus, a hora que tem desmoronamento de morro, a hora que tem terremoto, morre o bom e morre o mal. E aí os espíritos dizem: durante a vida, o homem relaciona tudo ao seu corpo. A gente só consegue ver, perceber aquilo que está ligado ao nosso físico. Então a gente sente frio, fome, dor. Se a gente não sentir essas necessidades, a gente muitas vezes não consegue perceber a dos outros, não consegue reconhecer. Então nós ficamos muito presos, muito limitados às questões materiais. Mas diz os espíritos que quando nós desencarnamos, paramos de estar vinculados ao peso da matéria, nós enxergamos as coisas de outra forma. Se nós pudéssemos agora abrir a nossa visão espiritual e olhar aqui uma dezena, uma centena de espíritos dizendo assim: está liberando 100 mil vagas de reencarnação no pior lugar do planeta, pior lugar mais difícil que tem do planeta hoje. Lá tem fome, tem doença, tem dificuldade. Quem quer nascer? A maioria vai dizer eu. Por quê? Espiritualmente, nossa ótica, nossa perspectiva muda. Nós quisemos estar aqui. Talvez não soubéssemos e provavelmente não sabíamos que tipo de provas especificamente falando passaríamos, mas sabíamos as dificuldades que enfrentaríamos, no sentido de que virtudes desenvolveríamos, que imperfeições trabalharíamos, o que poderíamos fazer de bom para nos melhorar. Então ele diz aqui: como já dissemos, a vida do corpo é quase nada. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Então, nas grandes calamidades, pulando aqui um pedacinho, nas grandes calamidades que dizimam os homens, eles são como um exército que durante a guerra vê os seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general tem mais cuidado com os soldados do que com as vestes. Olha que exemplozinho bonitinho. Dá para entender? O general, Deus, ele cuida do soldado. Ele não se preocupa com o uniforme do soldado. Não é com este corpo que Deus está preocupado, é com o soldado, é com o espírito que somos. Então, e nós espíritos, enquanto encarnados, estamos preocupados aqui com o uniforme, porque não vemos muito além disso, porém ao desencarnar,
e nós veremos que é muito mais importante quem somos, o que aprendemos, o que fizemos, o que faremos, do que o uniforme que eventualmente foi rasgado, perdido na guerra, na batalha. Eu sei que para muitos isso não é uma prova muito cabal, muito forte, de que nós não devamos nos preocupar. Na verdade, eu não estou dizendo que nós não devamos nos preocupar, mas que nós devemos nos preocupar com o devido equilíbrio, com a devida responsabilidade, com a parcimônia daquele o que vale a pena ou não investir. Será que a ansiedade, o sofrimento, a dor e o medo em exagero estão fazendo com que eu sobreviva melhor? Será que não vou ter um outro problema por causa disso e acabar piorando a situação? Uma outra pergunta que ele fala, mas e as vítimas desses flagelos? Apesar disso, não são vítimas? Nós não somos vítimas desse processo todo? Aí os espíritos falam que se a gente considerar a vida como ela é, ou seja, esta encarnação, é isso aqui no infinito, é insignificante. Nasceu, morreu. Nasceu, morreu. Pronto, acabou. Isso é a vida que nós estamos vivendo agora, que para nós é uma coisa tão complicada, mas espiritualmente ela é nada. Por quê? Porque a vida é infinita. E o que são 80 anos, 90 anos, 50 anos, 100 anos perante o infinito de tempo? Não é nada. Aí dizem os espíritos que a importância que nós daríamos ao que nós passamos agora seria um pouco menor. Eles dizem, essas vítimas terão noutra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos, ressalvo o que ele vai dizer agora, prestem atenção, se souberem suportá-los sem lamentar. O que significa esse suportar sem lamentar? Eu não posso falar dos problemas, eu não posso reclamar? Gente, é óbvio que nós vamos falar sobre o problema. Vamos reclamar, vamos perguntar, vamos tentar nos proteger, vamos nos esclarecer, vamos tomar os cuidados. Muitas vezes vamos chorar de cansaço, de receio, de ansiedade. Ora, normal, faz parte da nossa jornada, mas o que é o lamuriar? Ficar culpando Deus, culpando as leis naturais, não compreendendo que por detrás do que nós vemos, que é tão pouco, há muito mais coisa acontecendo. Kardec responde, comenta essa questão que eu acabei de falar, dizendo o seguinte, quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, comum, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. Ninguém morre antes da hora, a não ser que seja suicida, indireto ou direto. Então, por exemplo, uma pessoa que está num grupo de risco, sair colocando a mão em todo quanto é lugar, mão na boca, falando e abraçando todo mundo e chegando em casa, não fazendo higiene, fazendo a vida normal, é uma pessoa que, se pega a doença, possivelmente seja considerada suicida de forma indireta. Por quê? Ela queria pegar coronavírus? Não. Mas ela pegou por quê? Porque foi imprudente e, mais do que isso, ainda foi má, porque acabou multiplicando a sua doença por aí. Percebem? Então, não tem problema a gente ter o receio, mas o lamuriar a situação muitas vezes ultrapassa o normal do instinto de conservação que nós vivenciamos. Aí Kardec diz, a única diferença é que no primeiro caso do flagelo, por exemplo, parte um grande número ao mesmo tempo. Então, num momento em que muitas pessoas vivem, o que nós estamos vivendo agora, em que nós sabemos que num único dia na Itália, por exemplo, morreram 800 pessoas, isso pode ser considerado um flagelo. E é isso que nós estamos falando, que o livro do Espírito está nos esclarecendo. Então, morre muita gente, mas ninguém morreu fora da hora. Percebem? Agora, quando é uma doença, por exemplo, cardíaca, eu morri sozinha, é minha vez de chegar. Então, a diferença entre uma e outra é quantas pessoas desencarnam. Então, se pudéssemos elevar-nos pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Quero que vocês gravem essa frase que eu disse numa visão única,
esses flagelos, como por exemplo do nosso momento atual do Covid-19, tão terríveis, não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras, porque no final eu tenho uma lista aqui que eu peguei em sites falando de números no mundo sobre tudo menos Covid, e eu vou mostrar para vocês como o que nós estamos vivendo é mais uma tempestade no meio de um grande mundo cheio de tempestades que nós passamos, tá? Por isso o pânico, o desespero e o medo não vão solucionar o nosso problema, é o cuidado, a previdência e a responsabilidade. Seguindo, esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Será que isso que estamos vivenciando hoje, que está nos preocupando tanto, tem uma utilidade apesar de tudo que nós estamos vendo, esse problema de trabalho, de situação social, financeira, de emprego, de saúde, de morte, tudo isso tem uma repercussão positiva de alguma forma? Vamos ver o que a questão, que não é atual, é a questão do Livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação espírita, lá no século XIX, a resposta dos espíritos sobre a utilidade é sim, eles modificam algumas vezes o estado de uma região, vamos supor um terremoto, por exemplo, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. Se nós observarmos o progresso da humanidade, por exemplo, a partir da Segunda Guerra Mundial, o boom de desenvolvimento que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, e muito do que aconteceu nesse boom aconteceu desenvolvendo armas de guerra, nós só podemos avaliar isso porque somos gerações posteriores e olhamos para trás. Nós não temos hoje como olhar para frente e avaliar. Porém, vejam só, já existe EAD, que é o ensino à distância. O que está acontecendo hoje? As faculdades, as instituições de ensino estão abrindo cursos à distância e que vai facilitar a vida de muita gente. Eu posso presumir que isso vai permanecer, porque se foi implantado e funcionou agora, vai funcionar para o futuro. Já existia, será ampliado. Na legislação trabalhista, o que pode acontecer? Pode acontecer de muitas empresas mudarem o seu sistema de trabalho para o trabalho home office, que já existe, mas que no momento de grave preocupação em que ninguém pode sair de casa e que todo mundo tem que estar trabalhando na rua, será que isso não é solução para muita questão da empregabilidade posteriormente? Porque se o empregador, por exemplo, não precisa ter um escritório mantendo toda aquela estrutura dentro da empresa, mas ele pode ajudar o empregado trabalhando em casa e existe várias formas de controle do trabalho, será que isso que está acontecendo hoje não é algo melhor? Será que eu e vocês que aprenderam lá com a mamãezinha, lá na infância, filhinho, filhinha, tem que lavar a mãozinha, não põe a mãozinha suja na boca, mas hoje a gente vai para o mercado, pega dinheiro e depois pega aquela belíssima coxinha e enfia na boca com a mesma mão suja? Será que nós não teremos um momento em que, ao invés da neurose, da higiene num momento pontual, a gente não começa a avaliar a saúde de uma forma melhorada? Enfim, Diniz, eu acho que o problema agora é com você, porque eu estou fazendo com meus dados móveis, que a minha internet também estava ruim. Deve ser a sobrecarga de uso do pessoal, tá? O vídeo vai ficar gravado, tá bem? Caso você não consiga. Percebem? Progresso vai haver. Como? Não sei, estou chutando aqui, mas haverá progresso sim. Os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-os às voltas com necessidades mais duras? Pergunta Kardec. E os espíritos dizem que os flagelos são provas que proporcionam ao homem, vejam a resposta, proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de demonstrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos da abnegação,
do desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Gente, eu poderia ter começado e terminado o meu evangelho de hoje, meu estudo de hoje, com esta questão. O que é que o Covid-19, o que o coronavírus pode ou deveria estar nos ensinando? Isso, eu vou ler de novo. Ó. Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação perante a vontade de Deus. E ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Tá escrito aqui, século XIX, Espiritismo, Livro dos Espíritos, primeira obra da codificação, a resposta do que nós devemos entender que estamos passando. Nós não estamos passando por uma doença de um vírus que pega tão facilmente. Nós estamos passando por um momento gravíssimo de educação espiritual e de prova de que nós estamos progredindo moralmente. É essa a questão. O aluno na escola detesta o professor, detesta a matéria, mas tem que estudar e tem que fazer a prova, a sua avaliação. Se ele não passa, ele tem que repetir. Eu não pretendo repetir, espero, apesar dos meus tropeços e das minhas falhas, estar conseguindo pelo menos ficar na média. Tento fazer isso. O que eu quero é mostrar para vocês que todos nós somos alunos da mesma escola e todos nós temos a necessidade de nos esforçarmos para aprender. Porque quando o aluno chega e, em vez de olhar a ida à escola, enfrentar o professor, enfrentar a matéria como um sofrimento, uma tortura, mas ele olha como, ok, eu não compreendo muito bem, eu não gosto muito, não sou simpático a esse professor e essa matéria, mas eu vou fazer o meu melhor para me livrar logo disso. Quando nós fizermos isso no nosso cotidiano, nas nossas experiências, nós sofreremos menos, aprenderemos mais e poderemos ser avaliados de forma positiva. Anotem a pergunta 740 do Livro dos Espíritos, que ela é muito importante para os dias da nossa atualidade. Nos dirigindo para o finalzinho do que eu queria falar do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: é dado ao homem conjurar, afastar os flagelos que o afligem? E os espíritos respondem que sim, mas em parte, mas não como geralmente a gente pensa. Muitos flagelos são consequências de sua própria imprevidência, da sua falta de cuidado. À medida que ele adquire conhecimento e experiência, ele pode afastá-los, preveni-los, conjurá-los, se souber pesquisar-lhes as causas, tá? Mas entre os males que afligem a humanidade, há aqueles de natureza geral. Não é o que nós estamos passando agora? Não é Jundiaí, onde a Vânia mora, que está passando pelo Covid. É o mundo inteiro, certo? Não é o Brasil, é o mundo inteiro. Então, tem algumas coisas, alguns flagelos que são de forma geral, de natureza geral. E que pertencem aos desígnios da providência divina. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque é o seguinte: nesse momento, ninguém sabe a verdade absoluta. Existem aqueles que falam que a China criou o vírus por causa de um projeto de desenvolvimento de progresso financeiro. Existem os que falam que a China não criou, mas deixou o vírus. Existem aqueles que falam que foi os Estados Unidos. Existem que falam que o presidente exagera de um lado, o governador exagera do outro. Teoria, tese, fakes e imaginação e teorias da conspiração, que a gente não sabe se é verdade ou não é verdade. Tudo isso está acontecendo, mas de fato não podemos dizer que um flagelo global como esse que estamos vivendo não esteja sob autorização e conhecimento de Deus, a não ser que a gente não acredite em Deus. Então, Deus tem conhecimento. Mas aqui, ó, os de natureza geral e que são de natureza, aos que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe em menor
ou maior proporção à parte que lhe cabe, não lhe sendo possível opor nada mais que resignação à vontade de Deus. Mas ainda esses males são geralmente agravados pela indolência do homem. Não temos como fazer sumir por um milagre o vírus Covid-19. Ok, mas temos, pela nossa atitude, pelo nosso compromisso social, pela nossa fraternidade, pela nossa solidariedade, pela nossa postura, como minimizar até que ele tenha um impacto muito menor. Então, percebam que nós estamos sendo, sim, no meu entendimento, pela ótica do que nós estamos estudando aqui, nós estamos sendo provados para que o progresso venha a acontecer de forma mais acelerada. Ano passado, muitas pessoas vieram anos falando do ano passado do que chamaram de profecia de Chico Xavier, que eu não vou vir ao caso se é verdadeira ou não é verdadeira, porque a gente não tem como saber de forma assim literal, mas nessa teoria, em julho do ano passado, seria um limite para um boom de progresso. E aí, como é que a gente faz boom de progresso sem fazer transformação? Se esse momento chegou na nossa vida, então mais do que explicado está o momento de hoje que nós estamos vivendo, porque todo mundo está tendo que ter responsabilidade, todo mundo está tendo que pensar no próximo, todo mundo tem que saber que sua atitude repercute no meio, todo mundo tem que se preservar e trabalhar para que não fique doente, porque eu não morro sozinha, eu não fico doente sozinha, eu passo para o meu irmão. Eu acho isso, por mais triste que seja o olhar do humano encarnado, espiritualmente é de uma beleza, de uma perspicácia gigantesca. Então a gente precisa tentar olhar aquilo que dá para aprender nesse processo. Kardec comenta essa questão que entre os flagelos destruidores naturais e independentes do homem devem ser colocados em primeira linha, o que ele chamou de a peste. Nós estamos vivendo uma espécie de peste, certo? Que é uma doença. A fome, as inundações, as intempéries fatais à produção da terra. Mas o homem encontrou na ciência meios de evitar, e nós estamos já a caminho de encontrar, não sei a velocidade disso, mas também para a doença atual, nós estamos trabalhando através da ciência para nós minimizarmos o problema. Quando surgiu o H1N1, não chegou a ser como hoje nós estamos vivendo, mas as pessoas também entraram em pânico e a gente consegue tratar. Então, gente, de certa forma, tá tudo certo, sabe? A gente não tem que se colocar na postura, tá tudo certo, então eu não vou fazer nada porque Deus quer assim. Não é essa a postura espírita. Está tudo certo porque tem leis regendo o nosso planeta, tem leis regendo as nossas encarnações, tem leis regendo o nosso universo. Façamos a nossa parte e o resto a gente vai e coloca nas mãos de Deus. Pelo amor de Deus, eu vi alguém aqui falar de fake, né? A Su, não passem coisa para diante. Antes de entrar com uma informação nova num grupo, numa página, vê antes se ninguém compartilhou, confirma antes, pega só de fonte oficial, porque as pessoas estão enlouquecendo. Nós já tínhamos uma crise mundial de depressão, uma crise mundial de ansiedade, uma crise mundial de síndrome de pânico. Quando a gente é irresponsável de passar as coisas sem tomar o cuidado de verificar, nós estamos prestando um desserviço para a sociedade. E nós estamos muitas vezes colocando a arma na mão daquele pobre coitado doente que vai colocar um tiro na boca. Desculpem a expressão. Mas é isso que nós fazemos quando a gente coloca uma fake news num momento de pânico e que pessoas que estão com problemas emocionais fortíssimos e não tem equilíbrio para suportar. Então nós somos espíritas, ou simpatizantes, ou cristãos, ou pessoas do bem, nem que não sejamos religiosos,
somos pessoas do bem, nós temos que ter um compromisso com o próximo. Olha, se tiver uma notícia bombando agora, todo mundo me mandar no WhatsApp, eu não vou ver, eu não vejo, eu passo lá no WhatsApp, coronavírus, não vejo. O que eu faço depois? Eu entro nas mídias que eu considero sérias, nas notícias oficiais e me informo. É isso que eu faço. Porque eu não estou sendo consumidora de lixo. E eu quero que vocês não sejam consumidores de lixo e mais, não joguem lixo por aí. Não é o lixo no chão, é o lixo no mundo virtual. A gente tem que parar com isso. Eu ia me estender um pouquinho, não vou, porque eu tinha pego o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, mas acho que já falei tempo suficiente. Só quero passar para vocês alguns dados. Não peguei dados do coronavírus, mas eu vou dar alguns números para vocês perceberem como nós temos que colocar as coisas nos devidos lugares. O problema nosso problema atual é a transmissão facilitada desse vírus. Isso é o que está apavorando todo mundo, porque por ser super fácil de transmitir vírus e não existir nenhuma vacina que impeça de verdade isso ou que cure de verdade, e havendo um grande grupo de risco envolvido, é claro que isso é um problema. E nós sabemos que tem um índice de mortalidade, tá? Se eu não estou enganada, é em torno de 2,8% de mortalidade de forma normal, tá? Mas vejam assim os números de medidores da internet de situações do mundo. Hoje nós temos na Terra aproximadamente, porque esse número é crescente, 7.784.400 pessoas. 7.784.000 pessoas. Nasceram nesse mundo 29.037.000 este ano, tá? Nós estamos hoje no dia 22 de março. 29 milhões de pessoas morreram. Só hoje, quase 274 mil pessoas nasceram hoje, tá? A gente fica falando de morte, mas nasceram quase 274 mil pessoas hoje. Este ano, eu falei que nasceram 29 milhões de pessoas. Morreram este ano quase 12 milhões. Nasceram 29 milhões, morreram quase 12 milhões. Nasceu muito mais gente do que morreu. Hoje, eu falei que nasceram 273 mil pessoas, quase 4. Morreram hoje 112 mil pessoas. Nasce muito mais do que morre. Mas olha outros números importantes. Hoje, nós temos crianças abaixo do peso, crianças mal alimentadas. 260.552 crianças mal alimentadas, passando fome. Ou melhor, abaixo do peso. Passando fome, nós temos pessoas no mundo, incluindo as crianças, 715 milhões, eu falei mil, não, era milhões, tá, gente? 260 milhões de pessoas. 715 milhões de pessoas estão passando fome agora. Tem medo do Covid? Tenha medo da fome, porque a fome está torturando neste momento 260 milhões de pessoas. Repito, crianças e 715 milhões de pessoas passando fome. Hoje morreram de fome, hoje, tá? 22 mil pessoas. Hoje, esse ano, mortes por doenças infecciosas que extrapolam o Covid. 3.900.000 pessoas morreram de doenças infecciosas. Mortes de crianças menores de 5 anos. Quase 2.500.000 bebezinhos ou crianças morreram de causas gerais. Vejam outro número que é assustador. Eu não tô querendo apavorar vocês, eu quero dizer para vocês que a gente precisa colocar os pingos nos is. Se a gente tem medo de morrer pelo Covid e de transmitir Covid, a gente tem que ter medo e de fazer outras coisas, de colaborar com outras coisas. Tem que trabalhar contra outras desgraças, que a gente coloca desgraças aqui no mundo, tá? Entre aspas.
Olha quantos abortos foram feitos no mundo hoje. Não, eu tô muito acelerada. Não foi hoje. No mundo, este ano, 10.315.000 abortos. Aborto é morte, tá? Gente querendo viver, que outras pessoas vivas tiram o direito a existir. Isso é aborto. Que mais? Infectados com o vírus da AIDS, 30.700.000 pessoas. Mortes pelo vírus da AIDS, com o vírus da AIDS, 6.700.000 pessoas. Mortes causadas pelo câncer este ano, 1.400.000. Malária, o remedinho que tem gente tirando da farmácia hoje para curar Covid sem prova, é remédio de malária. Olha quantas pessoas morreram de malária este ano, 226.000 pessoas. Mortes causadas pelo cigarro este ano, 706.000 pessoas. E olha quantos cigarros produzidos esse ano, 1.240.000. Gasto mundial para tratar viciados em milhões de reais, 614.900 milhões de reais para tratar viciados em drogas. Gastos mundiais em drogas ilegais, 224 milhões de reais. E acidentes automobilísticos com vítimas fatais, 60.900 pessoas. Vocês percebem por que nós temos que nos preocupar sim com o Covid, mas não podemos colocar uma venda nos nossos olhos acreditando que todos os problemas do nosso mundo se trata de Covid? Nosso problema no mundo se trata de falta de amor, de falta de solidariedade, falta de fraternidade, falta de colaboração com o próximo, sobra de egoísmo, sobra de vaidade, de individualismo. Nós temos problemas gravíssimos nesse mundo que se resolvem com amor. Então, eu pedi muito a Deus que me ajudasse a falar com vocês para pelo menos dar uma luz. Eu não tenho a pretensão de converter vocês a uma pessoa zen a partir de hoje, até porque eu nem falei de uma forma tão zen, assim, tão tranquila, mas não quero achar que a partir de agora ninguém vai se importar. Não é essa a minha intenção. Minha intenção é reiterar: não somos vítimas do acaso, não somos vivemos um acidente de percurso. Seja qual for a fonte e por que chegamos aqui neste ponto, Deus tem o conhecimento e permite os flagelos para que nós progridamos moralmente. Seja qual for o resultado será o amadurecimento da sociedade, será o amadurecimento dos seres humanos. Nós temos que ampliar a nossa rede de solidariedade, de amor, de paciência, de tolerância. E nós temos que enxergar os outros problemas do mundo, porque é claro, é muito claro dizer que o vírus da fome também pega, porque com certeza aquela criança que não comeu tem pai e mãe que não comeu também. Então, gente, o que eu quero convidar a vocês é: confiem mais em Deus, façam a parte de vocês, obedeçam às orientações do Ministério da Saúde, cumpram aquilo que deve ser cumprido, tenham paciência, redobrem a vigilância material, mas redobrem a vigilância moral e espiritual, porque infelizmente as religiões também tiveram que encerrar ou diminuir ou restringir as suas atividades. Isso faz com que a gente venha para casa e fique sem estar conectado com a parte espiritual. Precisamos manter os nossos horários de evangelho no lar, nossos momentos de prece, as nossas vibrações. E dizendo tudo isso, eu venho para pedir a vocês que, com a nossa confiança redobrada, vamos imaginar nesse instante o Cristo que está em nome de Deus, com milhões e milhões e milhões de espíritos de luz que estão trabalhando
incansavelmente por todos nós, por todos os sofredores e por todos os que estão trabalhando em prol do progresso nesse planeta, para que a nossa prece, a nossa confiança, a nossa certeza de que vai tudo ser para o nosso melhor e vai passar em breve essa dificuldade também, que nós somemos o nosso amor, a nossa prece a essa grande equipe de trabalhadores da luz, para que nós imaginemos uma grande força colocando o nosso planetinha inteiro, nossa humanidade inteira para cima. Então eu convido vocês a fecharem os seus olhos, se lhes for mais confortável, imaginar o seu mentor aqui com as mãos nos seus ombros. Eles estão passando energia para vocês, para mim. Os espíritos familiares estão todos à nossa volta, todos nós com uma aura iluminada, clara, brilhante, porque nós estamos pensando no bem. Essa aura de cada um de nós, encarnados e desencarnados, está se somando numa grande aura. E cada um de nós está em algum lugar nesse momento, então outras pessoas em outros lugares do nosso país e do nosso mundo estão fazendo a mesma coisa, eu não tenho a menor sombra de dúvida. E essa energia tão brilhante, tão carinhosa, tão pacificadora, ela aumenta em brilho, aumenta em energia, aumenta em luz. Ela soma toda a força curativa que esse planeta tem para distribuir através de toda a natureza e através do amor que muitos estão emitindo. E o amor e a energia de tudo que Deus criou, com o amor de Deus, com o amor do Cristo, dos bons espíritos e nosso amor, neste momento, despejamos tudo isso para a Terra e dizemos: Mãe Terra, força, traz para nós a energia necessária, que os homens sintam a importância da vida e a importância de ser parte de um todo muito maior. Que cada ser humano possa despertar na sua consciência nesse instante, ela que é a guardiã da moral, ela que é a balança do certo e do errado, que a consciência de cada ser humano, desses quase 8 bilhões de pessoas que tem na Terra, possa sentir um cutucãozinho dizendo: desperta para o amor, faz a tua parte e confia em Deus. Que nós percebamos a força, que o medo não nos torne covardes, mas cautelosos, e que possamos ser parte da solução de todos os problemas do mundo. Que ao dormir, este corpo descanse, protegido e saudável, e que o espírito que somos possa se encontrar com outros espíritos trabalhadores da luz, e vamos todos juntos, unidos, fazer a nossa parte do lado de lá da vida, auxiliando os corações amargurados, entristecidos, medrosos, doentes, para que se fortaleçam, porque é uma verdade nós temos: o dia de amanhã será um dia melhor, e nós somos parte da solução, sob a guarda e proteção do Pai Maior. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Jesus permaneça nos seus lares, que o anjo de guarda de vocês seja parte seja ouvido, que ele seja parte do seu relacionamento cotidiano. Orem, rezem, trabalhem e mantenham o otimismo, porque otimismo também é vacina. Que Deus abençoe, gente. Desculpem ter passado do tempo, eu avisei, quem pegou o comecinho eu avisei que ia passar, mas eu achei importante falar com vocês sobre tudo isso. Fico à disposição, não sei se tem mais pergunta aí, se ficou alguma coisa no ar, mas eu fico à disposição para vocês, tá bom? Amo, amo, amo. Beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau.